Olá a todos, sejam muito bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. Aqui fala o professor Jonatas Éder Fernandes. Se você recebeu esse vídeo, é porque você tem interesse em estudar a Bíblia comigo, mas eu queria, antes de você fazer a sua inscrição, trazer algumas importantes informações para que a gente possa iniciar o nosso curso já agora na próxima quarta-feira, dia 10, ok? Deixe-me apresentar a temática das nossas aulas e também o cronograma de estudo que nós teremos a partir da próxima quarta-feira, tá bom? Vamos lá. A temática central ou a disciplina que nós vamos estudar se chama hermenêutica, e aí nós vamos fazer uma introdução à interpretação das Escrituras. O tema hermenêutica é um tema bastante vasto, e o que eu quero com esse curso é oferecer a você pelo menos elementos básicos para que você possa compreender, interpretar bem e pregar bem, ensinar bem e também evangelizar, que é o nosso motivo principal, tá bom? Mas surge a seguinte indagação: a quem é destinado este curso? Será que ele serve para mim? Talvez essa seja a sua pergunta. Então, eu elaborei aqui pelo menos 4 motivos ou para quem esse curso é destinado. Primeiro, para quem ama as Escrituras, né? Todos os amantes da palavra de Deus estão aptos a fazerem esse curso. Segundo, as pessoas que desejam entender melhor as Sagradas Escrituras. Sendo assim, você está apto, né? Já que você quer entender melhor as Sagradas Escrituras, você está apto a fazer esse curso comigo. Se você se sente vocacionado para ensinar, para pregar a palavra de Deus, mas não sente muita convicção ou muita experiência ainda para fazê-lo, então é importante que você faça um curso como esse. Mas também existem pessoas que já estão trabalhando para o Senhor, né? Já são pessoas que servem a igreja. Eu coloquei que servem a noiva do Cordeiro, desejam cumprir o mandamento da própria Escritura, né? Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, verso 7, ele diz assim: se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Eu coloquei aqui um cronograma das nossas aulas, né? Nós já fizemos a nossa ementa e cronogramas para que você já possa se programar para assistir nossas aulas. Então, serão 8 encontros, 7 deles aonde eu apresentarei temas importantes para que você possa conhecer as Escrituras, desde Bíblia, a Palavra de Deus, uma aula sobre bibliologia, e depois nós vamos estudar Antigo Testamento, Novo Testamento. Eu vou apresentar paulatinamente todas as aulas. Então serão 7 aulas de conteúdo e uma aula de avaliação, que é muito importante para saber o nível de aprendizado que vocês tiveram. Então, principais temas que nós vamos abordar em nossa disciplina. A princípio, nós vamos estudar bibliologia, né? Compreender a real definição da Bíblia, entender as divisões dentro das Escrituras, e quando falo de divisões, estou indo muito além de Antigo e Novo Testamento, né? Dentro do Antigo Testamento nós temos pelo menos mais 4 ou 5 divisões, dentro do Novo Testamento nós temos 4 ou 5 divisões, né? Dependendo da forma de epístolas, você tem 5 divisões, as epístolas paulinas e as epístolas gerais, mas isso a gente vai estudar em sala de aula, né? Entender as divisões dentro das Escrituras, o que significa inspiração, né? Iluminação e revelação, já que existe um erro muito grande. Por exemplo, alguém diz assim: o pregador hoje estava inspirado, o professor deu uma aula inspirado. Será que nós podemos ser inspirados hoje? E aí nós vamos conversar sobre isso na nossa primeira aula. O que é iluminação? Quando alguém está sendo iluminado pelas Escrituras. E o que é revelação? Então faremos essa distinção entre inspiração, iluminação e revelação. Este é o conteúdo da nossa primeira aula. Nossa segunda aula vai tratar do Antigo Testamento. Eu sou apaixonado pela Bíblia e pelo Antigo Testamento. Já leciono essa cadeira há alguns anos. E aí nós vamos falar sobre a composição do Antigo Testamento, né? Nós vamos mostrar aqui a composição. Depois, os tipos literários do Antigo Testamento, né? Que vai desde história, poesia, lamentos. Você tem cronologia, né? Um livro de crônicas dedicado apenas à cronologia, para preservar a linhagem dos levitas e dos reis. É muito importante entender isso. E aí a gente vai ter tempo de ver em aula as principais dificuldades para compreender o Antigo Testamento, já que os primeiros textos escritos por Moisés têm em volta aí de 3.800, 4.000 anos de escritos, né? Dependendo da sua base histórica, né?
para fazer a datação. E, por fim, nós vamos apresentar a grade de temas de cada livro do Antigo Testamento. Ou seja, nós vamos apontar o livro, quem foi que escreveu, qual a motivação que ele teve para isso. Essa será a nossa segunda aula. A nossa terceira aula vai focar no Novo Testamento. E aí, diferente do Antigo, a gente precisa começar falando do Novo Testamento naquela página em branco, né, que a gente chama de o período interbíblico. Alguém disse que aquela página tem 400 anos. Então, nós vamos estudar, a princípio, esse período interbíblico, o que ele é, e aí nós vamos ver ele do ponto de vista político, e também veremos ele do ponto de vista religioso, a formação do grupo como fariseus, saduceus, essênios, né, herodianos, entre outros que nós vamos ter tempo de ver aqui. Depois nós vamos ver as divisões do Novo Testamento, né, Evangelhos, o livro histórico de Atos, as epístolas de Paulo, as epístolas gerais e o livro do Apocalipse. Depois, olhando para isso, nós vamos tentar definir o que é o material literário. E aqui nós temos uma questão interessante. Por exemplo, nos evangelhos você tem material literário histórico, mas também você tem alegorias, você tem parábolas. E aí, como interpretá-los? A gente vai trabalhar isso na terceira aula. E, por fim, nós vamos apresentar aquela mesma grade que eu fiz no Antigo Testamento, já está pronta a grade também do Novo, onde nós vamos ver o livro, o seu tema e por que o autor escreveu. Né? Claro, inspirado por Deus. Na nossa aula de número 4, nós vamos aprender realmente o que é hermenêutica, né? Que é a ciência da interpretação. Então, para que você possa chegar aqui, você precisa ter assistido as outras 3 aulas. É impossível começar o curso a partir de hermenêutica em si, sem dar a vocês um conteúdo introdutório sobre a Bíblia, né? E aí aqui eu vou responder o que vem a ser hermenêutica, quais são os seus propósitos, por que a interpretação bíblica é importante, né? Tem pessoas que leem o texto e sai dizendo o que vem na mente. Será que isso pode? E depois nós vamos ver quais os principais problemas na interpretação bíblica. Na nossa quinta aula, nós vamos focar no intérprete, né? Porque muito se fala da interpretação, mas é importante também falarmos do intérprete. E aí, começo com a cosmovisão bíblica. Todo intérprete das Escrituras precisa ter uma cosmovisão bíblica, e a gente vai trabalhar isso aí. Humildade, piedade, maturidade, o padrão de um intérprete, não é? E a gente vai explicar por que o intérprete precisa ser alguém humilde, piedoso, maduro. Depois nós vamos precisar conscientizar-nos de que sem a presença do Espírito Santo e sem uma vida de oração, nós não vamos conseguir interpretar a Bíblia. Né? Não existe a possibilidade de você entender o texto bíblico sem a presença do Espírito Santo. Por fim, usar os princípios de interpretação bíblica que respeitam a inspiração dela. E eu vou demonstrá-los nessa nossa aula. Depois nós vamos para a nossa penúltima aula, na aula de número 6, onde nós vamos aprender os princípios de interpretação e também estudar os abismos. A distância cronológica, geográfica, de costumes, de idioma, a questão espiritual, tudo isso na nossa aula de número 6. Então veja como é importante a gente fazer toda essa trajetória até chegar aos abismos, né? Cronológicos, geográficos, costumes, idiomas e espiritual. Por fim, a nossa última aula, onde irei apresentar os materiais literários encontrados na Bíblia, e aí a gente vai rever alguns conceitos que vimos no Antigo e no Novo, de forma mais aprofundada. Depois, nós vamos responder uma pergunta que muita gente me faz. Eu posso interpretar todo o texto da mesma forma? Ou seja, eu tenho uma única forma de interpretação, eu posso usá-lo para todo o texto? Eu vou responder isso. Como distinguir um texto alegórico de um texto histórico? A gente vai fazer isso, de um texto poético, né, de um texto apocalíptico. Como é que a gente faz isso? E, por fim, a gente vai trabalhar figuras de linguagem. É muito importante, porque existe um grande problema de interpretação, porque muitos não entendem que muitos textos bíblicos usam figuras de linguagem para enriquecer o texto. E aí, infelizmente, as pessoas usam aquilo como se fosse uma questão histórica. Depois de 7 aulas, né, nós vamos ter a nossa aula de avaliação. Então, eu enviarei para vocês, pelo Google Forms, uma avaliação onde vocês vão responder, né, para que a gente possa ver o nível de aprendizado que vocês tiveram. Vou responder agora como serão nossas aulas. Eu desenvolvi a seguinte metodologia. Nossas aulas serão online, mas também serão gravadas. Então, para quem vai fazer a aula online nas quartas-feiras, nós vamos ter aula de 21h30 às 22h30. E por que esse horário, né? As pessoas que fizeram as inscrições, muitas delas falaram sobre a dificuldade de estar em casa antes das 9. Algumas participam de cultos, outras estão chegando do trabalho. Então,
para que não haja essa quebra, esse horário, para mim, foi o horário mais interessante para ofertar a vocês esse curso. Então você já deve ter chegado em casa, não é? Já deve ter se alimentado e vai poder estar diante do seu computador, do seu smartphone para assistir essas aulas. Então de 21h30 às 22h30 nós trabalharemos esses temas. Serão aulas de 50 minutos e eu deixarei os últimos 10 minutos para responder algumas perguntas. Não é claro, não vai dar para responder todas, mas aí nós vamos nos esforçar para responder o máximo possível. Lembrando, serão 7 encontros ao vivo, né, toda quarta-feira, de 21h30 até as 22h30, e uma avaliação de 10 questões. E aí você se pergunta, quanto é que eu vou pagar por isso? Né? Primeiro, não vai ter mensalidade, você só vai pagar uma matrícula, tá certo? E o valor, no final do vídeo, você vai clicar aqui embaixo, no card eu coloquei um link, e aí você vai clicar no link e a gente vai falar sobre valores, tá certo? Então, será um curso de 2 meses, sem a necessidade de se pagar mensalidades, tá bom? Apenas a matrícula. No final do curso, vocês vão receber algumas coisas. Ao final de todas as aulas, receberão a aula em PDF. Então, o material que eu apresentar para vocês, no final da aula, segue para vocês via PDF. Vocês também receberão um e-book que já está confeccionado, está sendo apenas finalizado, não é? Por uma empresa que pedimos para fazer, e também aqueles alunos que tiraram 7 e acima de 7 receberão um certificado dizendo que você participou desse curso, ok? E aí vem a grande pergunta para a gente finalizar a nossa apresentação. Você aceita o desafio de estudar a Bíblia comigo? Se sim, clique aqui embaixo e você será direcionado a uma outra plataforma para fazer essa inscrição, e na próxima quarta a gente vai se ver aqui. Estaremos estudando a partir das 21h30 a aula. Professor, e nós que vamos fazer o curso de forma gravada, né? Aí eu estou já me dirigindo aos queridos irmãos que não vão poder estar presencial, tá? Nós já estamos desenvolvendo a plataforma, e você que não vai conseguir assistir a aula ao vivo, após a aula ao vivo, essa aula será salva, colocada em uma plataforma e o link enviado para que você possa assistir. Aí eu vou dar a você uma semana, ou seja, da quarta-feira, né, nós colocaremos no final da aula. Da quarta até a próxima quarta você tem uma semana para assistir essa aula. Quando eu colocar a segunda, a primeira será retirada, e assim sucessivamente, para que vocês possam fazer o curso no mesmo período que os irmãos que estão fazendo ao vivo, tá bom? Eu quero agradecer a você a oportunidade de estudarmos juntos, né, a palavra de Deus. Espero encontrar a maioria dos que se inscreveram, foi um número bem expressivo, a maioria dos que se inscreveram aqui ao vivo na próxima quarta-feira, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida.